Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live, né, que a Protivity está realizando. Meu nome é Jefferson, eu sou o diretor de Compliance e Sustentabilidade, esse G aqui. Hoje estou acompanhado do Mário Spinelli, diretor executivo aqui da Protivity, da parte de compliance e regulatório. Para quem não conhece ele, é um dos profissionais mais gabaritados no tema aqui no Brasil, o Spinelli. Como ele tem um currículo muito extenso, eu vou deixar ele também falar um pouco a respeito dele e complementar, porque muito provavelmente eu ter esquecido de coisas relevantes, não é não, Spinelli? Oi, Jeff, bom dia pessoal. Prazer, uma honra estar com vocês aí na manhã de hoje. É isso, vamos discutir muita coisa legal aí, né? Tem muita coisa importante para a gente falar sobre esse desafio, né, de implementar o compliance no setor público. Então, gente, bom dia a todos e a todas. Muito bom estar com vocês. Bacana. A temática compliance e integridade do setor público é um tema que eu acho que pode render, não são horas, né, mas dias, né, de conversa, algumas pessoas, e garantir que todos estão na mesma régua, né? Então, falar um pouco do que é o compliance e um pouco do histórico, né? Até depois disso a gente começa a mover para a questão do setor público. Pode ser, Spinelli? Lógico, Jeff, acho que é importante, né, a gente entender em que momento surge essa onda do compliance, primeiro no setor privado e agora no setor público. Né? Eu já antecipo que uma das coisas que a gente vai buscar responder aqui, e eu sei que principalmente as pessoas que trabalham em órgãos públicos podem estar curiosas, isso causar algum nível de angústia, por que um órgão público que tem já sua auditoria interna, sua corregedoria, sua ouvidoria, tem que trabalhar o compliance? Né? E para isso a gente precisa olhar para a própria origem. Tem um grande escândalo de corrupção nos Estados Unidos, né, o escândalo de Watergate, e na sequência com a aprovação da lei americana, que trata especificamente do suborno transnacional, que é o FCPA, que é uma lei que é importante na história do compliance, né, que estabelece que as empresas têm que ter essas medidas de prevenção. Elas têm que ter medidas para prevenir e combater irregularidades. E gera benefícios, que, né, ela regula o compliance na medida que estabelece benefícios às empresas que tiverem essas proteções. A palavra compliance, né, ela vem do verbo to comply, que é estar de acordo com as normas. Na área pública, que vai trazer o arcabouço normativo que vai estimular as empresas a trabalharem no seu sistema de compliance. Né? Então, a Lei 12846 estabelece que a empresa vai ter que ter esses mecanismos de compliance para que possa também ter benefícios, né? Ter sua pena atenuada, etc. Não que não existisse compliance antes da lei, já existia, principalmente em setores mais regulados, como o setor bancário, etc. Com o passar do tempo, o setor público começa a verificar, Jeff, que essas medidas são importantes para o setor público. Hoje, né, há um consenso de que a reputação, a imagem, são ativos muito importantes para as organizações. Spinelli, é interessante você falar nisso, né, porque eu acho que já tem um primeiro paradigma, né, que a gente precisa falar a respeito, né? Que compliance, normalmente as pessoas associam com empresa, né? Quem tem que ter compliance é empresa, né? E aproveito então para fazer um gancho, né? Por que precisamos falar de compliance no setor público, né? E quando falamos de setor público, de quais organismos estamos falando, né? Quando a gente fala em setor público, né, a gente não pode pensar, e compliance, no primeiro momento vem na cabeça de muita gente as empresas estatais, né, porque são empresas que, obviamente, principalmente as que atuam no mercado, já têm que ter adotado, já tem na esfera federal, no caso do Poder Executivo Federal, um decreto regulando a questão,
você já tem auditorias sendo feitas permanentemente pela CGU e pelo TCU, e cada vez mais os tribunais de contas estaduais, as controladorias estaduais e municipais irão estar atentas a isso. Então, hoje você já tem um estímulo aqui, por exemplo, prefeituras adotem medidas de compliance. Aqui, determinados órgãos estaduais, sejam eles da administração direta ou indireta, adotem medidas de integridade. Hoje, por exemplo, só fazendo uma breve, pensável um órgão público que não esteja preocupado, por exemplo, com questões de assédio. Então, você tem que ter políticas, você tem que ter códigos de ética ou de conduta ética. Eu acho que no setor público isso tem uma característica, uma diferenciação importante a se fazer. Porque enquanto o compliance está muito ligado ao cumprimento da norma, né, ao cumprimento da regra, o sistema de integridade é mais amplo. Ele tem a ver com os princípios que a organização abraça. Com o que a organização vai olhar e vai mostrar para a sociedade em termos de responsabilidade social. Então, hoje, quando a gente fala, por exemplo, em compliance de direitos humanos, está muito ligado com essa visão. Né? Quando a gente fala com a preocupação ambiental, a própria agenda ESG, né? Está muito ligado a essa preocupação de se construir nas organizações um sistema de integridade, né? Que inclua ações de compliance, mas que vá além, que inclua outras iniciativas que... Eu aproveito, então, para também deixar o convite, né, para o pessoal que está nos ouvindo, né, para parar e olhar à sua volta, né, porque, acima de tudo, né, cada um de nós somos cidadãos. Né? Então, puxa, você mora num município, numa cidade, será que na prefeitura da sua cidade, né, existe, por exemplo, um programa de compliance? Né? Em outros órgãos também, né, pode ser uma Procuradoria, né, Geral do Estado, pode ser um Ministério Público, pode ser dentro da um Tribunal de Contas, né, uma Controladoria Geral do município. É interessante porque quando a gente fala de sistema de integridade, de fato existe toda uma preocupação com em andamento, né? A gente sabe que o setor público também tem e que cada vez mais ele precisa pensar no tema e fortalecer, né? E conseguir trazer esse tema para a pauta, né? É muito importante. Independentemente se você é do setor público-privado, incentivar o sistema de integridade é muito importante. Vou te fazer uma outra pergunta, Spinelli, já que você falou da questão, né, das regras, etc., né, algo que, para quem trabalha no setor público, com certeza é algo muito conhecido, né, de ter muitas leis, regulamentações, né, com certeza essa pessoa está pensando, né, poxa, a gente já tem tanta lei, regulamentação, regrando. Né? Eu tenho feito um debate lá na Fundação Getúlio Vargas sobre isso, né? Hoje você tem no poder público, nós estamos num momento muito delicado, de muito medo, né? Por parte de quem está na gestão pública, né? E isso, para mim, isso gera... Recentemente escrevi um artigo sobre isso, né? Sobre esse impacto do controle na gestão pública. Isso, para mim, gera 3 consequências que são muito danosas para o interesse público. Né? Primeira consequência, quando o órgão de controle toma o lugar do gestor, né? Ele começa a decidir no lugar do gestor público. Você tem, além disso, a questão da paralisia da caneta, né? Muita gente com medo de decidir, e também muita gente não querendo ocupar a função pública, né? Função de enxergar que são regras que, na verdade, vão contribuir para que a gente tenha um maior reconhecimento da sociedade, do nosso trabalho. Nós, servidores públicos, né? Falando como servidor público. Eu, temporariamente, estou fora do serviço público, mas sou servidor público também, né? Como muitos do que aqui estão. Sou servidor da Controladoria Geral da União. Mas então, gente, eu acho que é um pouco isso, Jeff. Volto a dizer, hoje tem questões que no passado não eram questões problemáticas e que agora são. E que nós temos que estar muito atentos, né? E que os órgãos públicos têm que estar muito atentos. Por exemplo, o compromisso com a transparência. E nós temos medidas de compliance
que estão relacionadas à promoção da transparência. Hoje não dá para pensar um órgão público comprometido com questões sociais que não tenha um olhar com relação ao cumprimento da lei de acesso à informação, com relação à transparência. Porque é a transparência que é capaz de aproximar o poder público da sociedade. É a transparência que vai reduzir a desconfiança que a sociedade tem no poder público. Quer dizer, quem está fazendo a coisa certa não precisa esconder nada. Não precisa manter sob sigilo informações. Não precisa, porque, tirando as hipóteses previstas em lei, né, e elas são muito claras, né, a lei de acesso estabelece quais são as hipóteses em que a informação precisa estar protegida. Ele é muito mais amplo. Então, Jeff, respondendo diretamente à sua pergunta, eu acho que quando o compliance entra na corrente sanguínea, quer dizer, você tem uma mudança cultural e as pessoas entendem que aquele valor é um valor importante, né, seja na parte de compliance de direitos humanos, né, o respeito às pessoas, o respeito à diversidade, né, a não aceitação de qualquer forma de discriminação, no que diz respeito a condutas éticas do dia a dia, né, de fazer o certo, de saber que fazer o certo é importante, não apenas do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista social. Né? Quem atua na área pública tem que estar muito consciente de que está ali executando recursos, né? Está ali executando políticas públicas que vão atender a sociedade, principalmente os mais pobres, né? Instituições, sejam elas privadas, sejam elas públicas, que têm esse tipo de compromisso. Isso vai gerar, inclusive vai gerar voto. E o agente político que estiver atento a isso, cada vez mais irá valorizar esse tipo de conduta. E quem não está muito atento a isso vai perder voto. Eu não tenho dúvida, eu dou aula lá na graduação da FGV, trabalho com jovens, né, dou aula no 3º semestre, dou aula em alguns anos também no 4º semestre. Então, vocês não têm ideia, né, assim, como isso cada vez mais tem impacto com relação às novas gerações, como as pessoas estão mais atentas a isso. Né? Às vezes eu falo em algumas palestras, em algumas aulas, né? Na minha época, isso não era uma preocupação, agora é muito dinheiro. E para você recuperar um dano à sua imagem, além de caro, leva tempo. É interessante os pontos que você trouxe, né, Spinelli? Eu estava aqui pensando, né, que nem o princípio da transparência. Poxa, quando você lida com um ativo, um bem público, né, é importante, sim, você ser transparente e mostrar o que você está fazendo com isso, né? Porque busca-se trazer um benefício coletivo, né? Algo que, de fato, seja útil, seja bom para a sociedade. E a lógica do programa de compliance, né, ou do sistema de integridade, como você comentou, vai bastante nessa linha, né? Ou seja, se você tem alguém que de boa fé, de integridade, quando quem trabalha na gestão pública tem a preocupação tanto com a transparência quanto a questão de compliance, né? Porque não adianta falar, por exemplo, que não tem corrupção na minha prefeitura, por exemplo, mas ao mesmo tempo não ter todos os mecanismos necessários para conseguir prevenir, para conseguir identificar, né, monitorar e remediar caso alguma coisa aconteça. Né? Então, uma prefeitura, por exemplo, que tem a preocupação de implantar um programa de compliance, um sistema de integridade, passa, sim, uma mensagem forte de preocupação com a boa gestão, com a transparência e também com o combate à corrupção. Esse seria, então, o resumo, Spinelli? Metidos os atores. Né? Eu costumo brincar, quando a gente fala de corrupção lá nos debates que a gente faz com os alunos, eu falo assim, a gente deveria ter mais apreço às instituições do que às pessoas. E não porque eu não gosto das pessoas, mas é porque são as instituições que vão fazer com que as pessoas atuem conforme as regras estabelecidas. E quando eu falo instituições, eu estou falando do ponto de vista das regras do jogo. Né? Porque as pessoas passam. E são as regras que vão fazer com que, independentemente das pessoas, no caso do poder público, né, o interesse público seja preservado. E no Brasil, infelizmente, a gente ainda tem um apreço maior às pessoas do que às instituições. O brasileiro gosta muito do herói, né? Da pessoa que vai vir aqui e vai resolver os nossos problemas. O fato de eu ter o Código de Conduta
conduta ética vai impedir a minha organização de praticar um ato de corrupção, por certo não vai impedir, mas ele é um elemento importante para prevenir o ato de corrupção, porque ele vai deixar muito claro àquele agente que aquela conduta não é admitida naquela organização. Então, você tem uma mudança de concepção importante. Nós sabemos, os estudos aí sobre corrupção, eles apontam que a corrupção ela tem uma dimensão individual, do ponto de vista do comportamento, da pessoa racionalizar naquele momento de praticar o ato, tem uma questão cultural e tem uma questão institucional. Não tem solução mágica, não adianta achar que vai combater a corrupção só. Tem um plano de ação, de fato, para que a gente tenha órgãos públicos mais íntegros, para que, independentemente das pessoas que ali estejam, o contexto esteja dado. E aí o compliance tem ferramentas importantes para contribuir nesse sentido. Legal. Spinelli, só vou pedir para a gente fazer uma pausa de 10 segundos, porque como tem algumas pessoas reclamando que está travando, a gente vai pedir para a organização só dar uma atualizada, coisa de 10 segundos, tá, pessoal? E a gente já volta na sequência, tá? Bom, estamos de volta. Pessoal que estava falando que estava travando, espero que agora esteja tudo funcionando, tá, pessoal? Então, eu agradeço a compreensão de todos e todas. Aí, qualquer coisa, vão mandando os comentários aqui no chat. Também lembre que se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade de colocar no chat também, ok? Então, seguindo aqui com esse nosso bate-papo, a próxima pergunta que eu queria fazer para você, Spinelli, é o seguinte, muito se fala dessas vantagens, do benefício, que é bom ter um programa de compliance, mas se é tão bom assim, por que ainda, no seu ponto de vista, tem pouca adoção do programa de compliance, dos sistemas de integridade no setor público no Brasil? Acho que, em primeiro lugar, Jeff, compliance é uma coisa, no Brasil, relativamente nova. Se a gente pensar, não que não existisse compliance, eu repito isso antes da. E aí, você tem no primeiro momento esse crescimento no setor privado, e agora o compliance chegando cada vez mais na área pública. Então, você tem, por exemplo, no caso do Poder Executivo Federal, uma legislação sendo editada, obrigando a criação de chamados programas de integridade pelas organizações públicas, e cada vez mais, volto a dizer, isso será uma realidade. Então, eu acho que ainda tem. Isso está crescendo no setor público por conta. É tudo muito novo, mas eu acho que é um caminho sem volta. Eu volto a dizer, eu não consigo imaginar hoje um órgão público conectado com a sociedade que não esteja atento a questões que são questões do objeto do compliance. Como, por exemplo, eu não consigo hoje imaginar um órgão público que não tenha um código de conduta ética para os seus servidores. Precisa ter. Algumas pessoas estão conseguindo ouvir, outras não, mas por isso que, de qualquer forma, a gente deixa a mensagem, primeiro, pedido de desculpas, e o segundo, que, como estamos gravando, pelo menos para nós, que estamos falando, não está tendo corte, está dando para ouvir, tá? Então, eu acredito que na gravação vai ficar tudo certinho, tá, pessoal? Então, seguindo, então, nessa nossa conversa, vamos para um lado mais prático, Spinelli. Se eu trabalho no setor público, tá? Por onde eu começo? Como que eu posso apoiar a iniciativa onde eu trabalho? Acho que o primeiro lugar é fazendo um mapeamento do que já tem. Uma corregedoria que vai aplicar penalidade, qual é o papel dela? Já tem uma comissão de ética? Como que ela funciona? Já tem um código de ética dos servidores, dos empregados? Ele está atualizado, está de acordo? Já tem uma política de treinamento e comunicação? Então, o primeiro passo é mapear. Como é que você faz esse mapeamento?
eu sugiro olhando para o que já existe em termos de normatização da integridade no setor público. Então, você tem hoje, por exemplo, lá no site da CGU, né, quase que um manual do que fazer na área pública em termos de integridade de compliance. Né? É um bom caminho a seguir. Depois, desenhando um programa mesmo. Né? O que nós vamos fazer? Qual que vai ser? Para que seja obrigatório, o prefeito tem que concordar, ele é o agente político que está ali naquele momento. Né? E um dos pontos fundamentais do compliance, um pilar do compliance, é o princípio do tone at the top, o tone from the top, né? Que é o tom que vem de cima. Me parece fundamental que o agente político esteja engajado nesse tipo de questão. E aí, ao estabelecer o programa, nós vamos estabelecer, por exemplo, como é que vai ser o monitoramento desse programa, a retroalimentação desse programa, né? Como é que nós vamos integrar essas áreas, né? Se a gente olhar para o compliance, né, para o desenho do compliance, como sendo a segunda linha, né, a partir das 3 linhas, né, do olhar da segunda linha, o que nós vamos definir como papel da auditoria? Mapear o que tem, depois desenhar um programa e depois integrar tudo, para que a gente não tenha uma superposição de papéis ou lacunas. Para que a gente não entre, por exemplo, em assuntos que são de competência da auditoria interna ou da ouvidoria. Que a gente desenhe e funcione, isso tudo funcione de forma integrada, né? Delimitando o papel de cada área. O papel da auditoria interna, o papel da corregedoria, o papel da ouvidoria, o papel da comissão de ética e o papel da área que vai cuidar do compliance propriamente dito. Acho que é isso. Não, bacana, Spinelli. Eu estou aqui pensando um pouco, né, de que certamente o Brasil é um país enorme, né, dimensões continentais, e certamente a gente vai identificar níveis de maturidade, importância de gerar movimento, né? Então, por exemplo, se você é alguém com poder de decisão, poxa, veja se faz sentido dentro desse organismo público que você trabalha, puxa o tema e vamos partir para ação. Só que a gente sabe também que outras tantas pessoas que estão aqui nos ouvindo não é quem decide, mas pode ser um importante influenciador. Né? Então, puxa, pega o link desse webinar, compartilha com quem tem poder de decisão, né? Converse com as pessoas dentro desse organismo, instituição pública que você trabalha, né? Para a gente colocar o tema na mesa, né? Porque é benéfico, é ganha-ganha. Né? Então, vamos voltar para o caso da prefeitura. Se a prefeitura implanta um programa de compliance, um sistema de integridade, é bom para a prefeitura. É bom quando você fala de sistemas de integridade, você está falando de transparência, você está falando de boa gestão. Então, você passa, sim, uma mensagem positiva e, ao mesmo tempo, você traz resultados e contribui para a comunidade, né, para os cidadãos. Né? Então, de fato, é alguma coisa que ganha-ganha para todos. Né? Uma coisa que muito provavelmente, né, dentro desse grupo, né, que você comentou que já tem as iniciativas, né, uma dúvida que pode ter é como que eu consigo saber, né, se existe um programa de compliance efetivo, né? Porque a gente sabe que no próprio setor privado isso acontece, né? Eu tenho um código de ética, treinei todo mundo, eu tenho um programa de compliance. Né? Não, você tem alguns pilares, mas não significa que está completo. Para que ele invista em compliance. Né? E se for um agente político, eu acho que a primeira coisa que eu falo é o seguinte: olha, tem uma coisa acontecendo na área pública, a gente precisa estar atento a isso. Né? A gente não pode ficar para trás. Porque essa é uma realidade, gente. Hoje você tem estruturação de órgãos de compliance, de áreas de compliance no setor público inteiro. Os ministérios públicos estão instituindo áreas de compliance. As controladorias, os tribunais de contas estão instituindo órgãos de compliance. Então, se os órgãos de controle já começaram a fazer, no segundo momento parece evidente que eles vão cobrar. Né? Na área federal você já tem essa cobrança. Então, está acontecendo uma coisa. E essa coisa é importante, se for um agente político, você mostrar que é importante para a imagem que esse agente vai ter perante os seus públicos de interesse. Tem uma questão reputacional que é um argumento muito forte para que você institua mecanismos. A abordagem mais moderna do compliance, porque o compliance surge muito com olhar para fraude e corrupção. Né? Mas a versão mais moderna do compliance ampliou muito o leque da atuação. Né? Então, hoje você tem
um olhar para a questão ambiental, você tem um olhar para a questão dos direitos humanos, né? Você tem um olhar que vai muito além na área pública, que tem que olhar, por exemplo, para a transparência, acesso à informação. Não há que se falar em compliance se você não olha, por exemplo, na área pública, para formas de dialogar com o cidadão, para uma conexão com o cidadão. E aí as ouvidorias têm, por exemplo, um papel importante. Você pode criar nas ouvidorias, por exemplo, um modelo da ouvidoria itinerante, que é aquela que vai ouvir o cidadão. Né? Não é aquela ouvidoria que simplesmente vai receber do cidadão o seu questionamento, a sua demanda. A gente pegou as demandas da sociedade, olha o potencial disso, gente. A gente pegou as demandas da sociedade, Jeff, e transformou em políticas públicas. Então, eu queria entender por que em determinada localidade tinha muita reclamação com relação à iluminação urbana. Ora, porque isso tem um valor para as pessoas, né? Isso tem uma relação direta com a segurança. E aí nós íamos para a secretaria que cuidava disso. Olha, tem que tratar de iluminação aqui, porque tem muita reclamação da sociedade. Percebam que, do ponto de vista da política, isso é um valor importantíssimo. É uma informação que estava ali que ninguém usava. E o compliance pode responder a isso na área pública, né? Pode trazer respostas a isso. Pode fazer com que haja uma integração maior dessas diversas áreas e isso seja transformado em políticas públicas importantes, para atender melhor a sociedade, para conversar melhor para a sociedade, para se aproximar da sociedade. Para responder a sua pergunta mais diretamente, eu acho que esse mapeamento tem que olhar para isso tudo. Tá? Tem que olhar para as diversas frentes em que eu gosto dessa palavra, né? Sistema de integridade, né? A construção de um sistema de integridade público, né? Num órgão público que tenha o compliance, mas que olhe para todas essas formas de atuar. Né? Isso qualquer que seja a origem, né? Qualquer que seja a natureza do órgão público, seja ele da administração direta, seja da administração indireta, né? Esse olhar mais transversal eu acho bem importante. Não, legal, Spinelli. O que eu gostaria de deixar então como dica, né, para o pessoal que está nos ouvindo, né, é que o programa de compliance, para ele ser de fato efetivo, né, ele precisa estar rodando, ele precisa se retroalimentar. Né? Então não adianta você simplesmente se preocupar, por exemplo, com regras normativas. Só o código treina e essa temática detalhada, mas é importante que todos saibam que existem padrões, metodologias de mercado que ajudam a entender cada um dos elementos que um programa de compliance precisa ter, né? E como, de fato, avaliar se aquele programa é efetivo ou não, tá? Então, essa é uma dica que eu posso deixar para vocês, né? Eu acho muito interessante, Spinelli, você trazer a questão do uso do canal de ouvidoria para aplicar em políticas públicas, né? Primeiro porque eu estava pensando que hoje no setor privado a gente vê um uso bastante distintos dos diversos tipos de canais, né? Então a gente tem a presença do canal de ouvidoria do setor público, né? E isso não é a realidade das empresas do setor privado, né? Então isso me remete que tem diferenças, né? Não dá para fazer o copia e cola, né? Ou querer aplicar exatamente o que é feito no setor privado e aplicar no setor público e achar que vai funcionar, né? Uma regra básica, né? Que eu já ouvi aqui em casa, já ouvi de você também, né, Spinelli, é que enquanto o setor privado pode fazer tudo desde que a lei não proíba, né? No caso do setor público é o contrário, né? A lei que vai, ou a regulamentação que vai explicar exatamente o que pode ou não ser feito, né? E dado esse contexto, eu tenho uma pergunta que entre o compliance no setor público e no privado, então. Esse ponto é bem importante, Jeff, porque não raramente a gente vê alguns órgãos públicos importando a receita do compliance do setor privado sem qualquer adaptação. E esse, no meu entendimento, é um grande equívoco. Né? São necessárias adaptações, óbvio. Em primeiro lugar, se a gente olhar para a corrupção, o setor privado ele quer evitar, quando ele tem políticas anticorrupção, né? Entre outras coisas, ele quer evitar a chamada corrupção ativa, que é o seu funcionário pagando
para um servidor público alguma propina, alguma coisa assim. No caso do setor público, é o contrário. A gente quer evitar a corrupção passiva, que é o agente recebendo. Então, já de cara, você tem há indícios consistentes de que aquela irregularidade aconteceu, elas desligam o empregado. Às vezes, preferem indenizar do que às vezes, até do que dar sequência na investigação. No setor público, você não pode fazer isso. No setor público, os servidores públicos têm estabilidade. Serviço público, em tese, você só demitiria por justa causa. Quer dizer, você tem que apurar até o final, depois instaurar um processo administrativo disciplinar para aí demitir o servidor. Então, você precisa de uma prova muito mais consistente do que usualmente acontece na iniciativa privada. Então, a sua investigação ela tem que ter meios de fato comprovar que aquele fato ocorreu. Por outro lado, o serviço público tem ferramentas que às vezes a iniciativa privada não tem. Como, por exemplo, o serviço público, ele tem alguns benefícios, a estabilidade é um deles, mas ele tem alguns ônus, algumas obrigações, entre elas a obrigação de transparência. O conceito de transparência do servidor público não é o mesmo do conceito de transparência de um empregado da iniciativa privada. Não pode ser. Afinal de contas, quem paga o salário do servidor público, a remuneração, é a sociedade. Então, me parece óbvio que há distinções e essas distinções fazem com que adaptações tenham que ser feitas. Você precisa pegar os bons casos, os bons modelos, as boas ferramentas que o compliance no setor privado utiliza e adaptar para o setor público. Isso se traduz em mudanças, por exemplo, nos códigos de ética, código de ética ou código de conduta ética. Não adianta pegar aquela receitinha lá do setor privado, compliance faz de conta, né? Aquele compliance que finge que faz, mas não faz. Né? Que finge que pune, mas não pune. Que finge que vai tratar daquele assunto, mas que ninguém está atento àquilo. Né? Que finge que tem o engajamento da alta administração, mas no fundo não tem. Então, para que seja de fato um compliance efetivo, essas adaptações precisam ser feitas. Não, legal, Spinelli. Eu até agradeço aqui o Ciro, que está acompanhando a gente, que ele até complementou, né, que no setor público, além da questão da estabilidade, tem os processos de sindicância, de PAR, tem ações de regresso, ou seja, tem toda uma complexidade muito específica, né, para a realidade do setor público, né? Exatamente, Ciro. É por aí. Volto a dizer, essas políticas indevidas, né, que garante essa independência do servidor público, essa autonomia para atuar conforme, independentemente do desejo de agentes políticos em determinadas ações que são importantes, você, para mandar embora essa pessoa, você tem que dar a ela o direito de defesa, entre outras questões, você tem que conduzir um processo disciplinar. Portanto, a investigação ela ganha um outro contorno, como eu disse. Tudo isso, gente, para dizer que compliance, a gente pode olhar para o que o setor privado está fazendo, sim. A gente deve olhar, sim, mas precisa adaptar. Precisa transformar isso que é feito lá no setor privado para a realidade, trazer para a realidade do setor público. E é bem interessante, né, Spinelli, porque a própria conceito de estabilidade, né, que tem, sim, a gente sabe que tem visões a favor, contra, etc., mas um ponto que é direta e sim algo que seja mais contínuo, pensando nos cidadãos, né, na sociedade como um todo, né? Inclusive eu lembro de já ter lido artigos, né, mostrando que uma das formas de você combater a corrupção é justamente pela estabilidade, né? Porque imagina o seguinte: eu sou a pessoa que tem que investigar o corrupto, e o corrupto é meu chefe. Se eu não tenho estabilidade, eu vou investigar ele. Na hora que eu tentar fazer alguma coisa, eu vou ser mandado embora, eu vou ser alocado para um trabalho mais administrativo, para uma localidade mais distante, ou vão me colocar numa situação de trabalho pior, né? Então, existe todo um desafio dentro do setor público quando você fala de combater ou investigar uma corrupção que tem... Ele sabe que não vai ser mandado embora sem uma justa causa. Né? Ele sabe que ele pode atuar e que isso não irá gerar a sua demissão se não houver uma causa justa. E também é um outro engano, né, muito comum no senso comum, achar que o setor público não demite pra caramba por irregularidade. Basta entrar lá no portal da transparência,
Tem lá o cadastro de servidores punidos no Poder Executivo Federal. Quem pisa na bola é mandado embora, sim. Então é um engano, né, entrar nessa conversa de que a estabilidade é que causa os problemas do serviço público. Lógico que não, parece uma visão, a minha visão pessoal, né, que esse tipo de visão é absolutamente equivocada, e se a estabilidade, por acaso, acabar, isso vai precarizar o serviço público, mais ainda. Não, perfeito, Spinelli. Por exemplo, da Petrobras. Petrobras, o que foi feito lá em termos de construção do sistema de integridade após tudo que aconteceu com a empresa, né, de fato é um modelo importante, tanto é que é um modelo reconhecido pelos próprios órgãos de controle. Né? Então é um modelo que eu acho que pode sim orientar muita coisa a ser feita. Tudo que foi esse modelo, a Petrobras é um grande case. Né? Eu cheguei até a escrever um artigo de um livro sobre isso, um livro que foi editado por estudiosos do assunto, né, do que foi feito na Petrobras na construção desse sistema de integridade. Como é que foi reestruturada a auditoria interna, como é que foi reestruturada a ouvidoria da Petrobras, como é que foi redigido o novo código de ética, como é que foi criada uma diretoria para tratar especificamente de compliance, riscos de corrupção, em função desse desenho que foi lá estabelecido e já foi reconhecido até internacionalmente. Né? A própria OCDE apontou lá o modelo adotado, no caso da ouvidoria da Petrobras, como um modelo importante a ser seguido por outras estatais. Então, acho que, se eu tiver que citar um exemplo, eu sou suspeito, porque participei disso durante 6 anos, mas falo com muito orgulho, né? Empresa espetacular, fantástica como a Petrobras, né? Um orgulho de todos nós brasileiros, e que o sistema de integridade que foi desenvolvido é um sistema que tem essa conformação, Jeff, muito sólida. Mas acho que há outros. Eu falo da Petrobras porque vivenciei, sou suspeito para dizer, acho que há outros. Né? Na esfera federal já tem vários outros órgãos que criaram sistemas de integridade robustos, alguns estados também trabalhando muito bem nisso, né? Alguns municípios, mas a Petrobras, para mim, até porque é uma empresa que eu tenho um carinho muito especial, eu não poderia deixar de mencionar. Na parte de governança, riscos e compliance da Petrobras, ajuda a reforçar os seus argumentos. Eu vou fazer um gancho com essa questão de reconhecimento que você falou, Spinelli, e deixar aqui o convite para os demais, né, organismos, né, porque você, por exemplo, dirigente de partido político, você tem chance de criar um case, algo diferente. Você que trabalha em prefeitura, você que trabalha numa Câmara, né, seja de deputados, seja de vereadores, num Tribunal de Contas, numa Procuradoria, no Ministério Público, enfim, em qualquer outro organismo, perceba que existe uma onda em movimento, né, e que ainda existe chance de se tornar a referência, né? Porque quando a gente fala de empresas, né, seja estatal ou empresas privadas, a gente já conta com bons exemplos aqui no Brasil, para os cidadãos, para a sociedade, e também para quem depois com orgulho vai poder falar assim, não, aqui na prefeitura X fomos pioneiros, fomos os primeiros a ter esse reconhecimento, fomos os primeiros a poder trazer esse case e apresentar internacionalmente, porque existe espaço para isso, né, Spinelli? Que sim. Quem é de prefeitura chega lá, bate na porta do prefeito e fala assim, olha, tem um negócio legal aqui para a gente fazer. Você vai sair da prefeitura com uma boa imagem. Né? Tem um negócio importante que está acontecendo. Vamos sair na frente, né? Vamos fazer isso aqui, transformar essa nossa gestão num case, num grande modelo. Né? Eu acho que, honestamente, se eu fosse um agente político, eu gostaria da ideia. Acho que agentes políticos que têm uma cabeça mais aberta, que estão mais conectados às demandas sociais, gostariam de contraditório ou apenas reunir informações, entrevistas, apuração dos fatos, decisão final. É um pouco diferente, né, Mozart? Porque eu não sei se é Mozart ou Mozart, tá? Perdão. É um pouco diferente, porque no setor público você tem que levar o PAD até o final e dar direito de defesa. Na iniciativa privada, nem sempre isso acontece. Isso que eu quis dizer. Às vezes, se você for mandar embora por justa causa, né, se você for indenizar, aí você tem que ir até o final e provar, ter a prova. Né? Mas você não. O contraditório no setor privado não é o mesmo.
né, do direito ao contraditório e da ampla defesa que você tem no setor público, né, por conta que você não tem estabilidade. Então, às vezes você nem ouve a pessoa. Às vezes a prova é tão consistente que você nem ouve a pessoa. É um rito um pouco diferente, o rito da investigação até chegar à demissão. Seja essa demissão por justa causa ou da hierarquia, das regras muito específicas da área militar. Né? Agora, há ferramentas, há práticas que podem sim ser levadas aos setores militares, como, por exemplo, os canais de denúncia. É óbvio que a parte de investigações internas, de punição, é outra. Né? Você vai ter, por exemplo, o Instituto da Prisão Militar, em alguns casos, né? Que é por conta do regramento específico. Mas há ferramental, Rafael, que você pode levar para a área militar, né? Nas apurações, na parte preventiva. Se a gente fala, por exemplo, dos assédios, na área militar, nas Forças Armadas não tem assédio moral, assédio sexual? Lógico que tem. Lógico que tem. E tem que ter uma política para prevenir isso, tem que ter uma política de reporte para isso, tem que ter uma política para punir isso. Então, eu acho que tem que fazer outras adaptações, mas dá sim para implementar de que o compliance lá também seja instituído, porque tem ferramentas que podem ser adaptadas. Acho que era isso. Não, legal. E aí, para fechar, pessoal, eu gostaria de deixar um spoiler, né? Porque, como vocês perceberam pela fala do Spinelli, tem muitas características específicas, né? Quando a gente fala da questão dos sistemas de integridade, do programa de compliance no setor público, né? E muita gente pode parar e pensar e falar assim, puxa, mas como que eu faço isso, né? Onde que eu posso aprender alguma coisa a respeito? Então, eu queria deixar aqui um spoiler, que a Protivity vai lançar um curso, tá? Falando de compliance no setor público, né? Essa iniciativa está sendo encabeçada pelo Spinelli, e outros materiais como os artigos, né? Que são publicados na mídia, né? Dando dicas, apontando tendências e tudo mais, tá bom? Então, da minha parte, eu agradeço muito a presença de cada um de vocês, né? E repasso para o Spinelli também fazer os agradecimentos dele e as palavras finais. Não, pessoal, primeiro queria pedir desculpas, né, por eventuais falhas aí na conexão geral. Para nós aqui não deu esse problema, então às vezes a gente continua falando porque não teve problema algum de conexão entre mim e o Jeff, não houve problema algum, então desculpa por eventuais problemas de conexão. Queria agradecer imensamente a presença de todos vocês, né? Dizer que esse assunto é um assunto muito novo, mas é um assunto também vai ser muito bom tê-los conosco. Tá bom, gente? Tenham aí um ótimo dia. Muito obrigado aí a todos e a todas pela presença de todos vocês. Obrigado, pessoal.